Vamos começar a quinta aula do curso gratuito de eletrônica básica. E desta vez vamos dividir o conteúdo em duas partes, né? Em um e dois, porque é de fácil compreensão e assimilação, mas é um pouco extenso, né, para falar num vídeo só. Vamos falar sobre potência elétrica e sobre geradores, que é muito importante nós termos uma boa noção sobre geradores, uma boa noção, uma boa base teórica, né? Que lá na frente vai ser necessário. Então, vamos falar sobre potência elétrica, né? Já que conhecemos a base da lei de Ohm, né? Que é a corrente, a potência e, aliás, a corrente, a voltagem e a resistência, nós podemos, porque a potência elétrica depende da resistência, da corrente e da diferença de potencial, ela depende dessas três grandezas. Aí nós pelo que expusemos até o momento, e já tomamos contato, né, com essas grandezas fundamentais da eletricidade, nós já sabemos que elas são importantíssimas, né? Eu diria até por exemplo, quando fomos comprar uma lâmpada, um motor elétrico, e o vendedor nos perguntar sobre a tensão e a potência desejadas, a gente tem que saber do que é que a gente está falando sobre isso, né? Que a gente que a potência sempre está ligada ao consumo, né, do aparelho, né? Aí vamos para entender melhor, vamos para o conceito de energia, né, de energia e trabalho. Todos nós temos uma noção assim intuitiva, né, do que é trabalho. Sabemos, por exemplo, que para realizar algum trabalho é necessário que apliquemos algum esforço, né? Quando a gente transporta um saco de café de um ponto para outro, estamos fazendo um trabalho. Se tentarmos transportar um peso além de nossas forças, não conseguiremos. Ou seja, a gente está aplicando um esforço, mas não faremos com que com que o peso mude de posição. Neste caso, não efetuaremos nenhum trabalho. Então, você já deve ter percebido que para se ter trabalho, não basta que exista esforço, que é a força, né? É necessário também que haja mudança de posição, deslocamento do corpo, sobre o qual age o esforço. Então, podemos definir o trabalho como o produto de uma força pelo deslocamento que ela produz. Aí, medindo-se a força em quilogramas e o deslocamento em metros, resulta na unidade de medida de trabalho em quilogrâmetro. Assim, um peso de 1 quilograma caindo da altura de 1 metro, efetua o trabalho de 1 quilogrâmetro, que simboliza quilo, né, por kgm. Se ele cai de 2 metros, de 2, 3 metros, efetuará o trabalho de 2, 3 quilogrâmetros, e assim por diante. Essa é a noção de trabalho. Agora vamos para a de energia. Quando dizemos que uma pessoa tem bastante vigor, é uma pessoa que tem energia, nós estamos afirmando que ela é capaz de produzir bastante trabalho. Isto é, tem bastante vontade de fazer as coisas. Podemos então dizer que energia é a capacidade de produzir trabalho. Veja, trabalho só é trabalho se houver resultado desse esforço. Já a energia não, é a possibilidade. Veja só, tá? A diferença entre trabalho e energia.
né? O primeiro é o deslocamento produzido por um esforço, que é o trabalho, ao ponto que a energia é a possibilidade de fornecer trabalho, né? A gente poderia dar inúmeros exemplos de energia, né? Assim, um lago do alto de uma montanha representa uma energia, pois ligando-se um cano do lago até um ponto mais baixo, será possível movimentar uma roda mecânica, né? Para mover um moinho, por exemplo, né? Mover uma turbina, né? Como é o gerador que a gente vamos estudar, né? Por isso que vamos estudar potência elétrica e geradores juntos, né? Nessa unidade. Temos aqui um exemplo de energia que é chamada de hidráulica, porque é devido à água. Uma mola espiral possui energia, porque se soltarmos ela, ela será capaz de impulsionar um corpo que lhe esteja na frente. Temos aí um exemplo de energia mecânica. Uma bala de revólver também possui energia, porque se for picotada a espoleta, haverá queima de pólvora e consequentemente pulsão do chumbo. Esse é um exemplo de energia química, né? Transformação e conservação de energia. Linhas atrás, afirmamos que a energia hidráulica de um lago pode movimentar uma turbina e produzir eletricidade. Temos um exemplo de transformação de energia, pois ela passou de hidráulica para elétrica. Por outro lado, a energia elétrica pode passar por um aquecedor e produzir calor. Neste caso, a transformação de energia elétrica em térmica. Semelhantes a estes, outros casos de transformação de energia poderiam ser citados. É importante notar nestes exemplos que em nenhum momento houve criação, houve apenas transformação de uma forma de energia em outra. Por outro lado, quando a energia passa de uma forma a outra, ela conserva a sua quantidade, isto é, não há um ganho nem perda. Essa afirmativa é o que se conhece como lei da conservação de energia. Agora vamos falar da potência, que é o que nos interessa. Todos temos uma ideia de potência. Quando dizemos que um carro é potente, imediatamente associamos a isso a ideia de que ele é capaz de partir rapidamente, subir grandes ladeiras com facilidade, atingir grandes velocidades em pouco tempo. Sabemos que um carro de 90 HP tem mais potência que outro de 60. A pergunta que logo nos ocorre é: qual o critério para aferir a potência? Ou em que nos baseamos para poder dizer que uma potência é diferente da outra? Então, nós vamos procurar explicar a noção de potência apelando mais uma vez aos exemplos que nos são familiares. Suponhamos que existem dois montes de terras iguais, né? De um metro, né? E que devem ser elevados à altura de 1 metro. Admitamos que esse trabalho seja efetuado por dois homens trabalhando com pás iguais. Suponhamos que um dos trabalhadores levasse o tempo de 1 hora para fazer esse trabalho e o outro 2 horas. Então, diríamos que o primeiro tem mais potência que o segundo. Para isso, baseando-nos nas duas grandezas grifadas, ou seja, trabalho, tempo. Mas como energia é a capacidade de produzir trabalho, costuma-se definir a potência levando em conta a energia e tempo. Assim, definiremos potência como energia que pode ser fornecida em unidade de tempo. Potência é a energia que pode ser fornecida em uma unidade de tempo. Tempo e energia. Esta é uma definição geral. Na próxima aula, nós nos detalhemos no conceito de potência, que é realmente o que mais nos interessará no decorrer do curso. As unidades de medida de potência. Aí temos o Joule,
que é a unidade de medida de energia, que são a mesma de trabalho, né? Já que mencionamos o quilogrâmetro, mas existe outra muito usada, que é o joule. E a unidade de medida de potência. A unidade de medida de potência que mais se empregam em eletricidade são o watt e o HP. O watt corresponde ao trabalho, ou energia, de um joule efetuado no tempo de 1 segundo. Para se ter uma ideia mais clara do que representa mecanicamente, o watt diremos que é a potência capaz de levantar um peso de 102 gramas até a altura de 1 metro no tempo de 1 segundo. Então, só para a gente entender o que a proporção do que é o watt. O cavalo-força é a unidade produzida por, né? Tá aqui, vamos grifar, deixar aqui, ó, unidade de potência, watt, representada por tá. O cavalo-força é a unidade introduzida pelo inglês, o físico inglês James Watt, que o mesmo que teve seu nome escolhido para batizar a unidade de medida de potência elétrica. O HP, cavalo-força, é bastante utilizado para a potência dos motores elétricos e também dos motores a explosão, os motores dos automóveis, né? E esta é a imagem de um altímetro, né? Ele logo nas próximas aulas eu vou ensinar a relação entre tensão e corrente para chegar nessa medida aqui do watt. Medida de energia e potência. A energia elétrica é medida em aparelhos especiais, conhecido vulgarmente como conhecido como contador de energia e vulgarmente relógio de luz, né? Na próxima aula veremos isto. A medida da potência elétrica é feita pelo instrumento de medida conhecido pelo nome de altímetro. E o relógio de luz um exemplo do relógio de luz é esse aqui. Cada cidade é diferente, né? Cada estado, né? Mas vamos mostrar isso aqui. Tal instrumento tem 2 entradas para que a corrente e a outra para a tensão. Pois veremos na próxima lição, a potência depende diretamente dessas 2 grandezas, como eu falei, né? Na próxima aula a gente vai ver a dependência dessas 2 grandezas, energia, aliás, corrente e tensão. Nessa figura aqui, ó, mostramos como se liga um altímetro a um circuito qualquer, com a finalidade de medir a potência. Em eletrotécnica, o uso do altímetro é bastante comum. Entretanto, no nosso ramo que interessa, nas aplicações, né, usuais, o altímetro não é utilizado com muita regularidade. Agora vamos para umas boas noções de geradores, né? Como sabemos, os geradores de eletricidade, né? Como nós sabemos, a eletricidade é uma das mais úteis formas de energia que se conhece, devido à facilidade com que pode ser usada. Antes, porém, ela deve ser produzida. E os dispositivos que produzem a eletricidade são chamados de geradores. Os geradores não produzem eletricidade do nada, mas transformam outro tipo de energia em elétrica. Em razão disso, é comum classificar-se os geradores de acordo com o tipo de energia que é transformada em elétrica. Assim, os geradores são classificados em... Vamos lá. Vamos falar o mais popular aqui no Brasil, né, que é o gerador hidráulico. Esse tipo de gerador é o mais importante porque as grandes usinas de eletricidade atualmente, pelo menos as maiores e mais econômicas, transformam a energia elétrica, a enorme energia que se consegue com o represamento da água em eletricidade. Na realidade, o gerador não é hidráulico, e sim eletromagnético. Mas a energia hidráulica é utilizada para acionar o gerador. Então, nessa figura aqui, ó, mostramos um esquema bastante simplificado
de uma usina de força, né? Como se observa, existe um represamento em um ponto elevado, que é a barragem, um condutor de água, que aumenta ainda mais a diferença de nível entre a água represada e o ponto de utilização, e um dispositivo que transforma o movimento da água em movimento de rotação, chamado turbina, e finalmente o gerador propriamente dito, acoplado ao eixo da turbina. Então, é fácil de compreender que a quantidade de energia gerada, ou seja, a potência elétrica depende da diferença de nível e do diâmetro do condutor. Para aproveitar a diferença de nível dos grandes rios, costuma-se instalar-se os geradores nas cachoeiras. E para poder utilizar condutor de grande diâmetro, escolhe-se rio caudaloso. Além disso, faz-se o represamento para regularizar a vazão, isto é, para que o volume de água no condutor seja constante, tanto na época de seca como na época das cheias. Vamos para os geradores químicos, né? Os geradores químicos são dispositivos nos quais ocorrem certas reações que liberam energia, que é transformada em eletricidade. No grupo dos geradores químicos, encontramos as conhecidas pilhas secas e os acumuladores, que não são propriamente geradores, que têm grande aplicação prática. Na próxima aula nós vamos ver com mais detalhes, né? Isso aí. Neste grupo, geradores térmicos, né? Estão os dispositivos que transformam o calor, energia térmica, em eletricidade. Os geradores térmicos também são importantes, porque em muitos países onde não existem rios aproveitáveis, é usado o calor como fonte de energia. Na realidade, o gerador propriamente dito é semelhante ao utilizado na energia hidroelétrica, que citamos, né? Que é o primeiro exemplo que eu citei. Mas aqui o calor produzido gera a combustão de lenha, né? De carvão mineral ou petróleo, e gera vapor, que movimenta a turbina e esta, por sua vez, o gerador. Outra aplicação do gerador térmico está em um instrumento chamado pirômetro, que é usado para medir grandes temperaturas dos fornos industriais. Trata-se de um par de condutores de metais diferentes, que é o par termoelétrico, unidos. Quando se aquece a união, aparece nas extremidades dos condutores uma força eletromotriz, que é proporcional à temperatura. Assim, lendo a força eletromotriz, fica sabendo qual é a temperatura. Gerador fotoelétrico é algo que a gente vê muito em muitas casas, né? É o painel fotoelétrico com suas células aqui na foto. Tal tipo de gerador transforma energia luminosa em elétrica. Essa classe de gerador é bastante empregada em eletrônica, principalmente nos satélites artificiais, né? Onde a necessidade de energia constante é um problema sério. Usam-se as chamadas baterias solares, que utilizam a energia luminosa do Sol para produzir eletricidade. Também um dispositivo conhecido como célula fotoelétrica, que é utilizado na reprodução dos filmes cinematográficos e alarmes eletrônicos. É um gerador fotoelétrico, pois ele liberta eletricidade a partir da incidência de luz, né? E como eu vou mostrar novamente, né? Nesse aspecto aqui. O gerador piezoelétrico, eles são feitos, né, com cristal de rocha, que tem a propriedade de gerar eletricidade quando submetido à pressão. Como peso significa pressão, esses dispositivos são chamados de geradores piezoelétricos. A eletricidade gerada em tal dispositivo é bastante pequena e por isso eles foram utilizados somente em aplicações especiais de pouca potência. Exemplo de aplicação de geradores piezoelétricos são os microfones e os fonocaptadores, né? Fonocaptador, né, para quem é mais antigo sabe, né? Aquela agulha, o fonocaptador
para fazer a leitura do disco, né? Vou mostrar aqui uns exemplos aqui na foto, né? Nos fonocaptadores de cristal, né? E também dos microfones, né? Aqui uns exemplos. E os geradores nucleares, né? Atualmente está sendo bastante difundido o uso do gerador nuclear, que é aquele que transforma energia atômica para movimentar o gerador elétrico. Como acontece na hidráulica, a atômica tem por função apenas movimentar a turbina do gerador. Agora vamos nos deter um pouco nos geradores químicos, né? Que são as pilhas e os acumuladores. Por ser de uso bastante generalizado na eletrônica atual, principalmente devido ao advento dos transistores, né, desde a década de 70, que se popularizou muito o transistor, né, principalmente aqui no Brasil, permite a construção de aparelhos eletrônicos de baixo consumo de energia. Os geradores químicos, tais como as pilhas e os acumuladores, vão merecer um estudo um pouco mais desenvolvido nessa lição e na próxima. A minha intenção com isto é que o aluno tenha uma noção bastante clara de como se processa, de como se processa a produção de eletricidade. Aqui, ó, temos a ilustração de uma pilha elementar. Na sua forma mais elementar, a pilha constitui-se de uma barra de zinco, outra de cobre, chamadas elétrodos, e outra de cobre, chamadas elétrodos, mergulhada em uma solução ácida, chamada eletrólito. Em consequência das reações químicas que se processam entre os elétrodos e o eletrólito, a barra de zinco fica com excesso de cargas elétricas e a de cobre com falta de cargas elétricas. Em virtude disto, quando se liga um circuito externo aos terminais das barras, como uma lâmpada, por exemplo, o excesso de carga de zinco se desloca para o cobre que tem falta, estabelecendo-se, como sabemos, a corrente elétrica, né? Movimento das cargas, até que haja o equilíbrio de cargas nas duas barras, situação que se diz que a pilha está descarregada, né? Ou seja, é a diferença de potencial, né? Aquela diferença de potencial entre negativo e positivo é a força eletromotriz, essa diferença de potencial que produz a força eletromotriz que nos é útil na pilha, né? Esta pilha que apresentamos aqui, ó, era o tipo líquido, ou seja, pilha úmida. Isso torna incômodo o uso e o manuseio de tal gerador. Para contornar esses inconvenientes, foi criada por, eu não sei, que é francês, né? Eu não sei se é Le Chancher, esse nome aqui, físico francês, a pilha seca, que será apresentado na próxima aula. Mas vamos falar ainda da pilha líquida. Quando se faz uma pilha, como mostrada lá, imediatamente aparece em seus terminais uma força eletromotriz que é responsável pelo movimento das cargas elétricas, ou dito de outra maneira, pela corrente elétrica. Uma questão que logo surge em nosso espírito é saber qual o valor dessa força eletromotriz e de que ela depende. Aí os físicos estudaram o assunto e concluíram que a força eletromotriz da pilha depende somente da natureza das substâncias que entram em sua formação e não depende das dimensões dos elétrodos. Ou seja, a pilha pequena, a média, a grande, só vai mudar a quantidade vamos dizer assim, ela vai poder fornecer por mais tempo, né? Vai ter mais capacidade, né? Mas a tensão vai ser a mesma. As pilhas secas são conhecidas do aluno, pois são largamente utilizadas na produção de lanternas e rádios portáteis. Proporcionam uma tensão de cerca de 1,5 V, independente do seu tamanho físico. Ou seja, tanto a pilha de relógio de pulso como a pilha
média ou mesmo a grande, tem a mesma força eletromotriz, como eu acabei de falar, né? O aluno deve estar perguntando, então, pilhas de tamanhos diferentes, se a força eletromotriz, por que pilhas de tamanhos diferentes? Se a força eletromotriz é a mesma, em qualquer uma. Do tamanho dos elétrons e, consequentemente, da pilha toda, depende da capacidade da mesma. Por capacidade de uma pilha, entende-se a corrente que ela é capaz de fornecer durante um determinado período, né, de tempo. Iniciando-se o fornecimento com a pilha carregada, nova, né, e termina quando ela estiver esgotada, né, descarregada. A pilha é avaliada em ampere-hora, né? A capacidade da pilha, né? Então, se uma pilha de dimensões maiores puder fornecer 1000 ampere durante 26 horas, ela teria capacidade de 3 amperes hora, né? Que aí é só multiplicar, né? 0,5 por 26 horas dá 13 amperes hora. Quanto maior for as dimensões dos elétrodos, maior será a sua capacidade. Assim, uma pilha pequena, conhecida como lapiseira, dessas usadas em rádios portáteis, né? Assim, e outra grande, elas têm a mesma força eletromotriz. Mas a grande, que eu não tenho aqui, ela tem uma capacidade algumas vezes superior à da primeira, né? Aqui uns exemplos, né? De tamanho de pilhas. Finalmente, devemos acrescentar que a duração de uma pilha varia de acordo com o modo como ela é usada. Assim, uma pilha que for usada intermitentemente e com consumo de corrente moderado, ela terá duração muito maior do que a que se o consumo for contínuo e maior. Isso quer dizer que, embora a pilha maior, embora a pilha seja a mesma no primeiro caso, ela terá maior capacidade que no segundo, pois se multiplicarmos a corrente pelo tempo, nos dois casos iremos verificar que no primeiro o produto é maior, o que evidencia que a capacidade depende do modo como a pilha é usada. Agora, uma coisa muito importante que a gente até começa a entender por que a pilha descarrega, né? E sobre resistência interna do gerador, né? A resistência interna da pilha. Todo gerador, e em particular a pilha, oferece internamente uma dificuldade à passagem das cargas elétricas. Essa dificuldade é chamada de resistência interna. Desse modo, a representação esquemática de uma pilha seria o que mostramos aqui, ó, onde aparecem dois traços que representam a força eletromotriz e o retângulo que simboliza a resistência interna, né? Quando a pilha está nova, a resistência interna é baixa e a corrente que se pode retirar da pilha tem um determinado valor máximo. Entretanto, quando a pilha é usada, sua resistência interna aumenta devido ao desgaste dos elétrodos e também as reações que se processam em seu interior, acarretando uma determinada dissipação da energia na própria resistência interna e diminuindo o valor dela que ela pode fornecer. Quando a resistência interna tem um valor elevado, a corrente que vai sair dela, ela vai ser um valor bem baixo, né? Bem insignificante.
Entretanto, quando a pilha devido ao desgaste, né? Quando a resistência interna de uma pilha tem um valor elevado, a corrente que a pilha pode fornecer é praticamente nula. Dizemos então que a pilha está descarregada, que vai tendo desgaste dos elétrodos, né? Vai tendo desgaste, vai fornecendo, né? Aquele material, né? Aquela solução tem um, vamos dizer assim, uma, né? Porque só quando a gente estudar carga elétrica a gente vai entender melhor. Mas de uma forma assim, vamos dizer que parte dessa energia vai ser dissipada dentro da própria resistência interna do gerador e também aonde está sendo alimentado, né? Aí ele vai tendo desgaste ali, vai tendo desgaste até ela ficar completamente descarregada. Força eletromotriz e diferença de potencial de um gerador. Da representação esquemática de uma pilha real que fizemos aqui, eu estou colocando novamente, e das explicações que fornecemos nas linhas anteriores, podemos tirar uma conclusão importante, que é o de que nos terminais de utilização da pilha não recolhemos toda a força eletromotriz gerada quimicamente, mas um valor menor dado pela diferença entre a força eletromotriz gerada quimicamente mais um valor menor dado pela diferença entre a força eletromotriz menos a queda na resistência interna. Essa diferença é o que se chama de diferença de tensão ou diferença de potencial. Ou seja, o E, força eletromotriz, é a diferença de potencial menos a resistência interna. Aliás, não. A diferença de... Aliás, não, tá tudo errado. A força eletromotriz é a diferença de potencial mais a resistência interna. Ou a diferença de potencial é a força eletromotriz menos a resistência interna. Ou seja, a força eletromotriz ela é a força desprezando essa perda na resistência interna da pilha ou de qualquer outro gerador. Só que na prática a gente não pode desprezar essa resistência, porque senão na prática vamos fazer experimentos que vocês vão ver que não dá para desprezar, e é por isso que acontece queda de tensão, a pilha vai descarregando, o acumulador vai descarregando e tudo mais. Assim, qualquer que seja o tipo de gerador, em seus terminais externos, recolhe-se somente a diferença de potencial ou tensão, e nunca a sua força eletromotriz, porque não existe resistência nula no gerador. Em muitos casos, a resistência interna é tão pequena que a queda de tensão nela pode ser desprezada, e nessas circunstâncias, a força eletromotriz é praticamente igual à diferença de potencial. E, por tal motivo, geralmente se emprega o termo força eletromotriz para as fontes que convertem energia elétrica a partir da mecânica, química, etc. Mas isso é na teoria, na prática não é bem assim, né? Associação de pilhas. Quando se deseja tensão ou capacidade maiores do que uma pilha única pode fornecer, podem ser ligadas várias entre si, de modo que o conjunto tenha as propriedades desejadas. Essa ligação se chama associação de pilhas e vai ser estudada na próxima aula. Quando a associação de pilhas tem por finalidade aumentar a tensão, ela pode ser chamada vulgarmente de bateria. E aliás, vamos falar dos acumuladores, né? Que são as baterias, que são as pilhas de segunda espécie, né? Porque na realidade não se trata de um gerador no sentido que demos a esse termo, né? Ou seja, de transformar um tipo distinto de energia em elétrica. O que o acumulador faz é armazenar cargas elétricas que são comunicadas por outro gerador. A constituição interna do acumulador será apresentada na próxima lição.
Na próxima aula, vamos falar com isso com mais detalhe. Por hora, podemos adiantar que, após construído o acumulador, ele não está pronto para funcionar, como acontece com as pilhas, pois não existe tensão alguma em seus terminais. Entretanto, fazendo-se passar corrente contínua através de seus elétrodos, o acumulador vai, pouco a pouco, adquirindo a diferença de potencial. E essa operação se chama de carga do acumulador. Uma vez completada a carga, o acumulador fica com a sua força eletromotriz com valor máximo e está pronto para ser usado. A vantagem do acumulador é que as reações químicas que se processam em seu interior são reversíveis, o que não acontece com as pilhas. Assim, após o esgotamento das cargas do acumulador, elas podem ser repostas, voltando o acumulador à sua condição de carregado. Os acumuladores são bastante usados, são bastante empregados em eletrônica, pois alimentam os receptores de rádio, de automóveis, de mesa, etc. E em localidades onde não existe outro tipo de energia elétrica. São usados na iluminação. A força eletromotriz do acumulador depende, como no caso das pilhas, exclusivamente dos seus elétrons, né? Que é o eletrólito, né? E nunca de suas dimensões. Dessas últimas dependerá a sua capacidade de corrente. Para os acumuladores mais difundidos, né, conhecidos como acumuladores de placa de chumbo, e que serão estudados na próxima lição, com um pouco mais de detalhe, a força eletromotriz de seus elementos é de cerca de 2,1 volt. Então, esses elementos são associados em baterias. É por isso que se chama bateria, né? Que são essas placas somadas, visando atingir o valor desejado. Aí os valores mais comuns são 12 volts para a de 6 placas e 24 volts para a de 12 placas. Aí, ou seja, a capacidade de corrente depende das dimensões dos elétrodos, que no acumulador são chamados de placas. Assim, existem acumuladores de 13 placas, 15 placas, 17 placas, etc. Sendo que o de 17 placas tem mais capacidade de corrente que o de 15 e 13. E aqui na figura apresentamos um acumulador em seu aspecto externo. Então, estamos finalizando a quinta aula e o que eu vou dizer assim como mais importante para que o aluno não esqueça, né? O aluno não deve reter como muito importante e não deve esquecer da primeira aula até aqui. A corrente elétrica é o movimento que se dá, é o movimento das cargas elétricas através dos corpos. Sua unidade de medida é o ampere. Resistência elétrica é a propriedade que os corpos possuem de se oporem à circulação de corrente elétrica. Sua unidade de medida é o ohm, né? OHM, né? Aquela ferradura. O componente que é usado exclusivamente por causa de sua resistência é o resistor. A força que obriga as cargas elétricas a se movimentarem através dos condutores, ou seja, a força que produz a corrente elétrica, é chamada de força eletromotriz, né? E é medida em volts. E a diferença de potencial, que também é uma força, corresponde ao que sobra da força eletromotriz, né? Quando se retira a parcela da energia necessária para movimentar as cargas no interior do gerador. A diferença de potencial também é medida em volts. Estamos finalizando a quinta aula, e na próxima aula nós vamos ver tudo isso que falamos aqui com mais detalhes, para vocês terem uma boa noção sobre geradores, né? E também terem mais conhecimento sobre potência, para poder a gente prosseguir mais, porque será muito, muito importante esse conhecimento lá na frente. Aliás, lá na frente não, né? Já agora, né? E vamos, após essa próxima aula, né, sobre potência, falar sobre fios.